que cresceu. E aí, cara? Dias de vinho e rosas, por enquanto bem animadores. A gente não parou quando você viajou. Depois eu fui para os Estados Unidos. Fazia tempo que não falávamos e estava tudo bem, mas ficou melhor, né? Como você está, cara? E aí, tudo certo? Muito bom. Sim, sim. Na verdade, acabamos de vir do melhor jogo de liga para mim. A partida mais completa até agora. E com uma ótima expectativa. Vejo o pessoal bem animado. Acho que há razões para sonhar na vida. Sempre é bom ter esperança, mas ela fica melhor quando baseada em questões objetivas e concretas. O Real Madrid está vivendo uma fase de crescimento bem importante, e não apenas por esses dois que vemos na imagem, Xavi, Alonso e Mbappé. Mas há vários pontos que são bem interessantes para o lado positivo do time. Os dois mais marcantes, eu acho. Porque, bom, o Xavi é quem está dando essa nova identidade ao Madrid. O que mais nunca desanima em jogo. Tem momentos nas partidas em que o time, por questão física, caía um pouco no segundo tempo. Depois era porque expulsavam gente. Então é normal dar uma caída, mesmo que você já pense em jogar com a defesa mais recuada. Mas você vê o time quando ninguém é expulso, você não percebe que o time no segundo tempo reage um pouco melhor e pressiona mais. Que até o seu atacante não só vive uma ótima fase, mas também colabora bastante nessa primeira linha defensiva, que é a que ataca na hora de pressionar no alto. As coisas vão dando muito certo quando dão muito certo. É quando você pensa, opa, tô quase errando, né? E aí me lembro de outra grande temporada, a de 2 anos atrás com o Ancelotti, para depois os vídeos do Ancelotti não falarem nada. Aquele Madrid era uma máquina. Começou muito bem, com um ótimo Bellingham, mas acabamos levando a pior no Metropolitano e ainda fizemos a nossa pior partida. Veja, acho que aquele Madrid tinha problema nos primeiros tempos, nos começos dos jogos e nas retomadas do segundo tempo. O time estava meio assim, já meio acomodados e depois, como éramos bons, tentávamos reagir, às vezes sim, outras não. E aquele jogo foi o único que perdemos no campeonato, contra um Atlético que sempre encara esse duelo no Metropolitano em setembro contra o Madrid como uma final. Na verdade, bom, os antecedentes estão aí. E esse que você mencionou é mesmo verdade. Eu acho que é um jogo que podemos considerar um momento decisivo para compreender um pouco sobre onde estamos e vou explicar. Valorizando o que estamos fazendo pelos resultados, mas principalmente pela base de crescimento no futebol e no jogo que o Madrid de Xavi Alonso vem mostrando. Tudo isso precisa, digamos, ser comprovado contra times mais exigentes. Agora vamos encarar, digamos, o nosso primeiro grande desafio. Depois vai ter o clássico. Enfim, acho que sim, que vai ser ótimo para a gente ver até que ponto esse time está evoluindo e até onde consegue chegar, com certeza. O Atlético de Madrid, alguns vão dizer, poxa, que parece que nem disputa a liga. É isso que parece, mas há duas coisas bem claras. Uma, o Atlético vem de virada. Importante para eles no emocional, pelo que passaram. E por outro lado, é óbvio, mas vale lembrar, o Atlético tem um extra contra o Real. Quer dizer, Sim, e não só esse extra, Kiki, que é contra o Madrid. O jogo mais importante do ano é contra o Madrid, e ainda com sua galera. E não só a virada, que também é, bom, um impulso de ânimo vindo do último jogo, que rolou um momento de catarse com sua galera, sabe? Mas também está a 9 pontos do Madrid, ou seja, é bem parecido com o ano passado. Lembra, não sei se de 2 anos. Não lembro como estávamos em pontos. Eles certamente estavam atrás, mas no ano passado também. Acho que uns 6. Era tipo, poxa, se não vencerem o Madrid, ficam fora da liga. Então este ano mais ainda, né? Isso deixa eles bem perigosos nesses 3 pontos. Cara, já acho que o Madrid deveria entrar com os ouvidos atentos. Com os ouvidos bem atentos e pronto para qualquer situação que aparecer. Desde o primeiro minuto, lembro até do jogo da Champions em março, quando levamos o primeiro gol. Bom, o gol que empatou a partida logo cedo. foi muito rápido. Sei lá, rápido. Sim, sim. Eu também queria acrescentar que é porque, sabe? O Real Madrid não com Xabi Alonso. Isso era com Ancelotti.
Mas eu lembro que, em alguns momentos, a gente dizia que ao Madrid faltava garra para confirmar situações desfavoráveis contra os principais rivais. Quero dizer, contra um Barça ou Atlético de Madrid, os grandes rivais do futebol espanhol. Quando abríamos muita vantagem, era que não queríamos forçar tanto. Esperamos que com Xabi Alonso isso não aconteça e que, vendo que podemos causar grande impacto, aproveitemos. Porque também temos um potencial futebolístico que justifica poder criar dificuldades para eles. E isso aumentaria ainda mais ao analisar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. Acho que está numa das posições com Simeone e Camus no campo. Mais vulneráveis, porque é verdade que ano passado ganhavam jogos depois dos 90 minutos. Eu sempre conversava com minha parceira, Ana Paula. Quantos jogos será que o Atlético ganhou ano passado depois dos 90 minutos? Este ano eu vejo eles como time. O que pode enfraquecê-los, o que pode incomodá-los no seu próprio terreno, sendo tão positivos com Simone por tanto tempo, o rigor, a estrutura. Cada vez percebo que nesse ponto eles caem um pouco, embora por outro lado também. É claro que eles estão alcançando outros patamares em diferentes áreas. Pablo Barrios me parece um jogador muito importante, diferente do Coque, que vejo cada vez mais aposentado. Pablo Barrios está começando a surgir. Vamos conferir o fator Nico Gonzalez, que pode ser muito importante. O fator Sorloth, Julián Álvares, sem dúvida alguma, é claramente o jogador mais perigoso desse time. Vamos ver toda a área do Vinícius como jogam. Com um cenário crescente ou com Marcos Llorente, que quase foi expulso. Mas não. Tem muita coisa que vamos ver como se resolve, e que pode ser bem importante para saber se eles podem ou não nos prejudicar e se podemos causar problemas para eles. Olha, já falei bastante sobre arbitragem nos meus vídeos. Inclusive comentam que talvez, quando o pessoal assistir a este vídeo, já se saiba quem será o árbitro escolhido. Comentavam bastante sobre Alberola Rojas, que estaria com Deus Cerro Grande no VAR, quebrando aquela regra de territorialidade que impede árbitros de apitar times da sua própria região, ou onde fizeram a escola de árbitros, né? E o que vai ser? Ei, Albert, olá Rojas e Deus Cerro Grande. Talvez no fim não seja isso. E aí, o pessoal tá vendo este vídeo antigo? Não, porque estamos gravando na quinta tarde. Mas enfim, qualquer juiz que apite vai dar confusão, porque também está vendo confusão. Bom, ver confusão quer dizer, estão tomando decisões contra o Real Madrid. São realmente impressionantes, algumas bem decisivas e marcantes, que fazem bastante diferença no jogo. Outras, tipo gota chinesa, não das faltinhas, mas dos cartões amarelos que não mostram para o rival e mostram para você. Mesmo que o adversário cometa o dobro de faltas. Mas não quero focar tanto nisso, na questão da arbitragem. A gente faz esses vídeos toda semana para falar mais de futebol, e por isso coloquei a escalação do outro dia contra o Levante, que não vai ser a mesma escalação contra o Atlético, muito menos com o Militão lá. Com certeza vamos. Não, certeza absoluta. Acho a mini. Vamos falar do Carvajal. Bom, jogo fora de posição em Madrid. Foi o melhor. Fez um jogo muito inteligente, porque a gente queria ver por onde o time ia se apresentar. Porque a gente achava que talvez pudesse ter uma defesa com 3-2. Laterais avançados, um Frank Garcia. Mas não. Mas aqui tanto um não dá. Olha, talvez o valor seja claro. Vimos que o Valverde avançava bem pelo meio. Sim, ele estava na direita, então havia simetria, mas muito bem planejada para atacar um Levante que jogaria no 4-4-2. E o 4-4-2 se posiciona na saída de bola. Deles se formam esses quadrados, que dá para pressionar eles. E depois, na hora de atacar, dá para ocupar esses espaços com Fran Garcia à esquerda e Vinícius à direita. Com Güler, que era quem atuava por ali. E ainda mais, não, que estava muito exposto e prejudicando bastante Levante. Mesmo com jogadores menos frequentes, o Real Madrid joga muito bem e seus atletas entendem perfeitamente o que o treinador deseja. Quantas mudanças você faria além das que falamos? Porque aqui no Travelingam, nessa nova dinâmica, YYY, claro que um tem que sair, né? Não, sim. Bom, começando pelo final. Sobre o caso do Belling, eu percebo isso. Sem fazer uma análise mais profunda,
O mais natural pelo posicionamento em campo seria Bellingham entrar no lugar de Arthur Güler. Seria o mais natural, fazendo um pouco essa mistura de 8 com 10, não dentro de campo. Mas então, Claro, mas então. Você falou de um termo? Disse simetria. não me pareceu ouvir. Era meio assimétrico. Outro dia, o jogo. Sim, mas por outro lado não, pois a ocupação do espaço era natural. Quero dizer que aqui dava para ver bem a ideia de que não importa a posição, o importante é ocupar bem o espaço. Parece um lateral. Fran Garcia parecia um meio-campista. Vinícius atuava como lateral ofensivo porque Fran Garcia jogava por dentro. E pela ponta muitas vezes ficava Vinícius, mas Mbappé saía várias vezes para tabelar com Fran Vinícius. Mais Antônio com Arda Güler, mais Valverde atuando como 6 e assumindo funções de 8 graças ao avanço dos zagueiros. Tinha muita análise ali, com assimetria sim, mas dentro de uma ordem e ocupação lógica do espaço. O que quero dizer com Bellingham é se ele vai entrar. Não vejo Bellingham ocupando tanto. Alguém vai ter que ocupar mais aquela área. Quem fica na área Mastantuono? Arda Güler, que cada vez mostra mais um caminho claro por dentro. É verdade que contra o Levante, no segundo tempo, ele acabou jogando como ponta direita, que é uma posição que no Fenerbahçe e no início no Real Madrid ocupou bastante. Mas a evolução evidente do Arda e seu crescimento rápido vem de jogar mais pelo meio. Então, quem é o jogador que vai pôr na lateral? Com a entrada de Bellingham, Arda e Antônio Valverde. O que você pretende propor, então? Se fosse por mim, claro, tentar adivinhar a tática que Xavi Alonso vai usar no Clássico é impossível. Porque Xavi Alonso é o técnico que, até agora, nas primeiras rodadas, pegando Mourinho, Ancelotti, Zinedine Zidane e Lopetegui, foi quem mais usou esquemas diferentes até agora. E sabe por quê? É um cara que tem 1000 e algumas ideias dentro do seu caderninho, tem muito para explorar, com muitos sistemas variados e diferentes. Com o mesmo objetivo que comentamos, ocupar espaço, ser intenso, ampliar e criar vantagem interna. Tudo isso. Ok, então aí está. A questão é que você tira, quer dizer, para mim é o que consigo perceber. Pode ser com o Carvajal, mas vou parar por aqui. E vamos ver depois. É impossível ver isso num jogo, talvez contra o Atlético. Ver o Madrid de novo com a bola, jogando com 3 zagueiros. E, para mim, os 3 zagueiros nesse esquema seriam Militão, House e Correiras, porque sobre corridas a gente ainda vai falar. Mas é um garoto que pode se desenvolver no longo prazo como zagueiro moderno e de elite. Então fica claro que, voltando ao lado mais tático, pensar em jogos de alto nível contra times grandes. 3 zagueiros e, em vez de laterais, usar alas que não sejam laterais de origem. Que não sejam Carvajal. Um Fran, claro, mas que você possa usar nessas funções. Sei lá, altura a mais, né? Que dá muito trabalho. Valverde, que joga por dentro e também como volante pelo lado. Vinícius, que está se esforçando mais. E ainda dá para acompanhar ele com Tchouaméni, pegando aquele mapa de cobertura para ajudar em várias situações. De precisar cobrir espaço, recuperar a bola e voltar nas corridas. É o jogador que mais, digamos, amplia o mapa defensivo porque sua natureza de lateral permite isso. Consegue marcar melhor porque é ágil e foi contra o Levante. É que outro dia foi meio zagueiro, meio lateral. É que muitas vezes o Frank, claro, ficava naquela posição de lateral. Claro, porque o Madrid com a bola era 3. Zagueiros sem a bola, 4. Raul Azencil avançava pela lateral, tocava para o lateral. Então eles ficavam com 4 ali. É isso mesmo? Isso pode acontecer de novo com o Militão? Mas sem Frank Garcia e com a entrada do Valverde no time. No time titular, ou seja, que Valverde jogue junto com Arda Güler, Mbappé, Vinícius e Bellingham. E como Bellingham ocuparia esse espaço? E aí, como já falei demais, encerro Bellingham.
Poderia muito bem ir para o quadrante esquerdo com a área do Vinícius, e no outro lado Arda Güler Valverde. Ainda mais com Mbappé explorando de direita a esquerda, se movimentando de um lado ao outro. Você tem 2 triângulos. Certo, 6 jogadores para atuar por dentro e por fora, 3 zagueiros e um atacante móvel que é Mbappé. E aí, tirou um ou quem é o Carvajal? Quer dizer, você joga sem lateral direito. Quero dizer que o Carvajal vai ser um jogador com isso. Não quero dizer que o Carvajal não. Sim. Sim, Para esse jogo e tal. sim. O que eu estou dizendo é Carvajal. Se eu visse que no clássico ele não começa jogando e usa um esquema parecido com o que falei. Pode parecer aprovação. Entendo que o comentário possa soar. Xavi Alonso está arriscando, mas não me pareceria impossível que em algum momento tentasse algo parecido. E quero dizer algo. Carvajal, eu gosto muito dele. Nesses jogos, ele curte uma boa disputa. Fica animado como ninguém mais fica. Mas o Carvajal não está jogando tão bem. Pelo menos para mim. Ele cometeu erros grandes de entendimento, de leitura, de jogo e outros assim. Quer dizer, não acho que agora seja tão absurdo o Madrid jogar sem o Carvajal, embora o normal seja com ele. Carreiras ousem atuam na defesa, mas esta foi a opção que deixei. Para mim, a médio prazo, não é absurdo. Tem uma coisa bem interessante em tudo que você me falou. Tem uma coisa bem interessante, que é se você viu o Levante. E olha que os 10 primeiros minutos não foram tão bons, né? Mas teve um momento que o Madrid prendeu muito o Levante. Mas aqui eles nem sabiam sair jogando. Eles estavam com muita dificuldade e o Madrid no ataque o tempo todo. Que um sonho bom poderia ser o de quê? Contra times como o Barça vai ser mais difícil, mas dá para prender o Atlético lá. Por isso, o que você fala, se dá para fazer, dá para assumir os riscos. E você quer colocar o Belling. Claro, você quer dar espaço ao Belling, mas sem prejudicar Google nem os demais. Essa é a chave que você apontou. Colocar o Belling para manter. Ao Güler e manter bastante amplitude. Claro, mas aí, como falamos, tem que tirar alguém de trás e jogar com 3. Mas poxa, é um teste que talvez já tenha treinado. Mas é um teste complicado para o Metropolitano. Considero o Xavi uma pessoa inovadora e corajosa. Quer dizer, alguém que venceu o fisco. Não, ele não é covarde. Ei, pelo contrário, é um herói mesmo. Ele é um herói de guerra. A Receita falou, vamos ao julgamento. E venceu. Tá bom, por isso muito corajoso. Mas poxa, no Metropolitano, hein? Não vai fazer. Isso não vai rolar no Metropolitano. É algo que já postei. Que você pode ver no meu Twitter de Madrid. Mas eu realmente vejo isso como algo que... Pegando o que rolou contra o Levante. Fazer tipo um 2.0 disso, como uma versão. Além disso, contra o Levante testou algo que até hoje foi taticamente mais eficaz. Foi contra o Levante ou o K, mas me pareceu muito Madrid quando estava com a bola. E sem a bola, um bloco alto mais organizado que vi. E ainda tem o Ceballos, que não aparece em nenhuma lista. Ceballos fez uma partidaça. Todos se movimentaram muito bem, cara. Todos se movimentaram muito bem com a bola. Sem ela, entenderam perfeitamente. Além disso, dá pra ver que cada um está melhor a cada jogo, avançando sempre mais. Mas além disso, ainda posso dar um descanso para o Tchouaméni. E para o Carvajal. De quem estamos falando? Que teoricamente seria titular, mas talvez não. Então, enfim, quer dizer, e o próprio Bellingham que ainda está nesse processo de recuperação, né? Para falar a verdade, eu sobro em inglês. Por que você acha? Em que porcentagem o Belling está do máximo? Ele não está 100%, mas 70% do Belling já vale muito. Sim, é verdade, mas... Vi funcionando, vi o time tão rápido, tão ágil e tal que talvez eu estranhasse vê-lo no time titular, sabe? Não é que não pudesse acontecer o que você está falando, mas pelo nível do jogador, ele não está 100%. Então vamos precisar de alguém que destrave tudo o que está no meio. Entre os 2 volantes do Atlético e os 2 zagueiros do Atlético.
Toda aquela área precisa de alguém que consiga criar jogadas, não só com passes, mas conduzindo. Talento, buscar os últimos passes, combinações, passes mais ousados e criativos. Não deixar o jogo tão pelas laterais, que é o que o Atlético também vai tentar. Nisso, o Bellingham vai ser bem importante para mim. Eu acho que o Bellingham vai ser bem importante no Clássico. Sim, claro que sim. Não acho estranho que joguem 60, 70 minutos. Não acho que seja assim. Não acho nada absurdo. Ou se entrar do banco, claro, é algo natural. Mas eu acho que o Xavi pode preparar. Não acho absurdo pensar que Xavi prepara o jogo com Bellingham titular. Não me parece algo tão fora de sentido. Xavi tá aprontando algo, né? Porque é certo que teremos os lucros. Vai ser titular mesmo? Não, porque até seria preciso. É que contra o Levante jogou também. Vini, essa dúvida já passou. Mas imagina se não tivesse tido jogo contra o Levante no meio da semana. A gente estaria falando da titularidade do Vinícius? É que essa questão sobre o Vinícius é complicada de explicar. É tão difícil de analisar estando tão longe. Quero dizer que, no fim, o que temos são dados. Se olharmos só para os números, dá para ver que o Vinícius não vai mal. Pelos dados, quer dizer, assistências e o LS dele são boas, né? Os números, viu, são bons. São bons assim mesmo. Eu tinha certeza disso. É que em relação ao ano passado, precisava mudar. Eu entendo quem é muito defensor do Vinícius. Não digo que não defenda muito o Vinícius, mas eu não defendo tudo do Vinícius. E acho que quem defende tudo do Vinícius não ajuda muito. Mas enfim, nesse caso eu entendo. O que eu realmente entendo é que o Vinícius precisava receber uma mensagem diferente para compreender. Algo diferente. Se você quer que o Vinícius faça algo diferente no time, não pode mandar a mesma mensagem do Ancelotti. Qual era a mensagem do Ancelotti? No último ano, né? Porque antes deu certo pro Ancelotti. Não. Estou falando do último Vinícius, mas é com o Mbappé. Quando ele chega mais ao Real Madrid, a equação muda totalmente. Isso já não está claro. Então a combinação de funções, atacantes, passes e jogos muda. No momento em que o Mbappé chega, você muda. É fato. Querendo ou não que o Mbappé viesse, eu queria. Tudo muda. O que é certo é que Mbappé fique. Tudo muda. Então, para Vinícius manda um recado. Parece igual, mas não está. E confirma-se que nem tudo continua exatamente igual. Então Xavi Alonso entende que precisa agir, como sempre foi reativo. Ele é um homem de ação, tipo um Bruce Willis do Real Madrid. Então ele sabe que precisa apertar o botão vermelho. Tem gente que tem medo de apertar. Ele aperta o botão vermelho também porque deixam. Ele aperta o botão, que serve para buscar vantagem para Vinícius. Mas Xabi Alonso é um técnico extremamente coletivo, muito cuidadoso nos detalhes e com uma estrutura bem definida. Ele busca muito bem coletivo. Vinícius é um jogador que atua de forma individual, sem ser individualista, mas às vezes pensa só nele. Mas precisa fazer parte do grupo. E peça ao técnico. E nisso estava Vinícius. E eu acho que talvez alguém tenha feito ele entender. Falaram de uma reunião que aconteceu por aí, mas não faço ideia do que. Mas esse Vinícius, nesse nível, entendendo a prática, o talento, o esforço, de ajudar, mas de se destacar, tudo isso junto a um grupo. Esse Vinícius é demais. Porque alguns querem dizer que nada mudou, mas mudou sim. Como assim não mudou nada se você deixou o Vinícius 3 jogos no banco e trocou no 65? No 70? Cara, dizer que nada aconteceu é enganar a realidade. E depois do jogo contra outro time, vimos outro Vinícius e mais coisas, além de quase marcar 2 gols. Enfim, e um golaço e tal, talvez ali, balançando um pouco a árvore. Pois o Xabi Alonso encontrou o resultado que realmente precisava alcançar. Mexer algo no Vinícius para mudar um pouco a dinâmica. O que acontece, e por fim, é que o Metropolitano nunca foi um bom estádio. Não sei se foi pelo ambiente, mas ali começaram os gritos ofensivos e muita coisa aconteceu. Penduraram um boneco dele numa ponte, não no Metropolitano, mas por gente que vive lá. Ah, sei lá, sempre acho que ele fica meio perdido.
Justamente por isso você pensa, poxa, é o jogo dele, né? O ambiente. Vinícius deve ser titular em 90%. Sim, com certeza, com certeza. Bom, eu digo 90%. Ah, você deixa um pouco claro. Por que isso? Porque, se tem algo que Xabi Alonso mostrou como técnico, foi a capacidade de surpreender. Eu acho que o titular mesmo vai jogar. Eu ia comentar. Claro, quem diria que contra o Marselha, na estreia da Champions no Bernabéu, não seria titular? O que acontece aqui no meio teve grande jogo de sinuca. Então pode ser que, olha, pra mim, o certo e prático é, depois de um grande jogo do Vinícius, onde parece que tudo se encaixa melhor, então mantenha a sequência. Eu tiraria ele, mas com o Xabi Alonso, em algum momento pode sair um erro, porque quem arrisca também perde, mas o Xabi Alonso é um treinador. Agitador faz umas coisas diferentes de vez em quando. Você faz muita coisa. Também às vezes você se engana. Claro, você pode errar, mas tomara que não seja contra o Atlético de Madrid, pois complica mais. Nesse sentido. Por isso tudo deveria ser igual, sem acrescentar muito ao que já foi resolvido. Mas olha, Xabi Alonso sempre sabe surpreender também. Para o pessoal que nos acompanha e assiste lá na América, quando o Kiki disse eu tiraria, quis dizer eu colocaria? Sim. Porque eu, trabalhando na Bing Sport, às vezes dizia, eu colocaria este. E dizia, mas você tiraria? Você tiraria. Não, porque eles às vezes usam muito isso. Não, então eu quero. Eu colocaria o Vinícius Júnior como titular. Eu também como titular. YYY, eu também, com certeza. Bom, Kiki, um grande abraço. Cara, a gente se vê na semana que vem, no pós-jogo. E aí voltamos ao nosso horário normal. E isso será na segunda. Abraço, cara. Um abraço. Tchau. E vocês, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Fiquem por aqui, lá no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau.